Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança. Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja.
discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei em mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para falar de um assunto que eu acho muito interessante, porque muitas opiniões são diferentes e há muita curiosidade sobre isso. É a reencarnação compulsória. O que é a reencarnação compulsória? Existe isso? Essa expressão foi usada por quem? Kardec falou disso? Antes de chegarmos ao estudo da palavra compulsória em si, entendamos o que quer dizer isso, o que fato significa reencarnação compulsória. Reencarnação compulsória seria quando um espírito desencarna e teve na sua vida encarnatória muito erro, desviou-se demais da moral, e agora na condição de espírito, após o seu desencarne, ele permanece já há muito tempo em condição de sofrimento. Quando acontece de nós desencarnarmos, se formos para uma condição umbralina, é natural que ao purgar toda aquela ideia, toda aquela ilusão que nós criamos, assim que pudermos, fomos resgatados por uma condição de uma colônia espiritual, e aí sim preparamos nossa reencarnação, demora o tempo que demorar, fazemos um curso, preparamos nossas provas, escolhemos com a ajuda dos mentores, participamos disso, e aí reencarnamos em mais condições de acertar. Só que existem espíritos que não entram nessa situação, eles ficam presos a uma condição de sofrimento muito grande. Há uma ilusão,
a própria culpa, a própria mente, julgam-se não merecedores, e aí começa a demorar muito. E eles precisam melhorar, reencarnar, sair daquela situação. Então, a reencarnação compulsória seria que outros espíritos equilibrados, mais elevados, vão ajudar, intervir na condição desse espírito e reencarná-lo sem esse preparo, sem ele passar previamente por um curso numa colônia espiritual, num lugar de mais equilíbrio. Então ele, pelo intermédio de outros espíritos, pela decisão de outros espíritos, qual é a família, qual vai ser a condição, como que vai ser a reencarnação, em que sexo vai reencarnar, e ele então compulsoriamente, ou seja, forçado, imposto a ele reencarna nessa condição. Isso seria a reencarnação compulsória. Mas quem que falou disso? Kardec falou se isso é possível? Existe realmente essa condição de um espírito não sair daquela prisão mental ou prisão umbralina? Vamos ver o que as autoridades dizem. Allan Kardec, acima de todas elas, mas também André Luiz com Chico Xavier, nós vamos entender. Sempre vamos buscar em Allan Kardec, tá bom? Na codificação, na revista espírita, que é o nosso porto seguro, é onde nós vamos ver o desempate está ali. Às vezes, nós vamos perceber isso inclusive hoje, Kardec fala do ensinamento, mas ele não usa a expressão que, sei lá, com o tempo passamos a usar. Mas como o próprio Livro dos Espíritos fala, não importa muito a palavra, importa que a gente entenda. É claro que se Kardec usou, se deu o nome, vamos usar isso e respeitar. Mas se uma expressão foi dita por André Luiz, se surgiu depois, mas fala de uma verdade espiritual, da lei, vamos usá-la sem nenhum problema, sem nos fazermos difíceis de entender. Então tá aqui, ó. Na parte segunda, na segunda parte do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6º da Vida Espírita, Escolha das Provas, na questão 262. Olha que pergunta interessante que Kardec faz. Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Então ele diz claramente, como que pode um espírito ignorante, que não sabe muito bem o que é bom e o que é mal para ele, fazer uma escolha e ainda por cima ser responsabilizado pelas coisas que deram errado dessa escolha? Kardec obtém essa resposta. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com as criancinhas. Então, como nós cuidamos dos nossos filhos, que não têm poder de decisão, não sabem o que é bom e o que é mal, que comem uma coisa envenenada, que atravessam uma rua sem olhar, que não querem ir na escola, como nós escolhemos o caminho deles e impomos, Deus faz isso com a gente também, nesse caso, de escolher a prova da reencarnação. Então ele falou que Deus supre essa falta que nós temos de decidir melhor. Mas não é diretamente Deus. Quem faz isso? Os espíritos protetores, nossos anjos da guarda, nossos mentores, espíritos bons da escala espírita, espíritos puros, quem sabe também intervêm e decidem por nós o que é melhor, junto com a gente, nas decisões onde conseguimos estar numa colônia espiritual, porém, no caso de como aparentemente explica a reencarnação compulsória, não sai da condição de sofrimento, não consegue reerguer, não tem a mínima condição, já tem muito tempo de sofrimento, eles podem intervir e decidir por eles, por nós, como vai fazer a reencarnação. Mas a pergunta, item A dessa mesma questão, a 262, é impressionantemente direta nesse assunto. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corpórea depende sempre exclusivamente, olha como Kardec é sábio e sabe colocar essas palavras, depende dele e exclusivamente da sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus, repetindo que essa vontade de Deus, é claro, que vem dos espíritos superiores que estão ali aprendendo também a ser co-criadores em plano maior. Então ele fala, Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação.
Então, os espíritos afirmam que isto é possível. Quando um espírito não tem condição, por má vontade ou pela inferioridade que ele se encontra, pode que Deus, em nome ali dos espíritos, os espíritos em nome de Deus, decide aquele espírito o destino, a reencarnação, uma nova existência. Kardec não usa a palavra compulsória, ele usa uma expiação. Ele impõe, é necessário que passe por isso, para o progresso, para a purificação do espírito. Então é muito possível, sim, o espírito desencarnar, ir para uma região umbralina no pós-morte, sofrer muito tempo, não consegue sair, os espíritos tentam resgatar, tentam retirar, tentam ajudar e não está tendo sucesso. Ele compulsoriamente, na marra, a força, entre aspas, sempre entendendo que é misericordioso, há amor por trás disso, coloca ele numa nova encarnação no qual ele nada participou. E se ele conseguir resgatar e tiver chance, muito melhor, porque vai participar, vai se preparar, vai fazer cursos para ter uma encarnação mais bem sucedida. Então, a autoridade máxima, Allan Kardec, define nessas questões que há sim essa condição, essa possibilidade e é uma imposição. O problema vem agora, ele não usa a palavra reencarnação compulsória e nós estamos usando abertamente isso. Da onde vem essa expressão e como que podemos ver na prática essa história? Está então em André Luiz, nesta obra maravilhosa, O Nosso Lar, capítulo 46, chamada Sacrifício de Mulher. Olha o que na prática aconteceu aqui. O André Luiz está conversando com a mãe dele, e a mãe dele vai contar assim para ele, ó. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras, onde André trabalhava, as câmaras de retificação. E depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra, no processo reencarnatório. Em tom afetuoso, explicou-me o projeto. Qual o projeto? O pai do André Luiz e duas amantes do pai que tinham sido na Terra, quando o pai, a mãe do André Luiz, o André estava todo mundo encarnado, estavam agora desencarnados em condições muito tristes. Não conseguiam sair da condição de perturbação mental, não se restabeleciam numa colônia. Por mais que se tentasse resgatá-los, trazê-los ao equilíbrio, não estava sendo possível. E estava passando muito tempo, estava se desperdiçando oportunidade reencarnatória. O que a mãe dele então planeja? Reencarnar, ela decidindo, preparando, escolhendo junto com autoridades espirituais e compulsoriamente, se podemos usar essa palavra, decidindo por eles, reencarnaria o pai do André e as duas amantes na mesma situação familiar, e nós já vamos ver qual era. O André Luiz não concorda, ele acha exagerado, ele acha demais isso. Olha o que ele fala. Não concordo. Voltar a senhora à carne? Por que internar-se de novo no caminho escuro sem necessidade imediata? De quem necessidade imediata ele está falando? Da mãe dele. A senhora, que é mais evoluída muito do que todos nós aqui, que nem habita a colônia no nosso lar, não precisa reencarnar. Vai reencarnar porque não concordo. A mãe dele então explica isso. André, você não considera angustiosa a situação do papai, dessas duas irmãs enfermas? Primeiro ela fala do pai. Depois fala das meninas, das amantes do pai dele. O André Luiz, então, ouve tudo aquilo, é uma explicação muito grande, vocês leiam lá. Ele fala assim: insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? O André, então, fala: mas tem que ter outro jeito, mamãe. Ela diz: não, André, não será possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Então veja que a mãe do André Luiz diz que conversou com os superiores dela, que já era um ser muito elevado, e fala, e todos eles concordaram comigo. Não está tendo outra opção. Vamos encarnar eu preparada, organizando, e eles compulsoriamente, e eles sem poder de decidirem, apesar de todos os esforços para que pudessem decidir. Que me resta então, senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro.
Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe, quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Ou seja, André, por enquanto você não pode, mas quando você puder ir lá na Terra, vai visitar a gente, ajuda suas irmãs, ajuda o papai nesse trabalho que a mamãe está se dispondo para ajudá-los. Aí, olha o que ela diz. Entre mentes, enquanto isso, André, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas zonas do umbral. O que ela quer dizer? Bom, o papai vai reencarnar, mamãe vai reencarnar. Vamos reencarnar numa condição próxima, não parentes, mas próximos de localidades. Vamos nos apaixonar, vamos nos casar. E nessa época, pode que as meninas, depois, sei lá, de 20 anos, 18 anos, 25 anos, quando eles se casarem, as meninas ainda estejam em condições umbralinas. Veja que vão tentar tirar elas. Se tentar tirar, muito bom. O projeto não está desfeito. Pelo contrário, vão prepará-las para reencarnar nessa condição. Agora, como pode que elas ainda estejam nessa situação, nesse sofrimento umbralino? Eu peço que você, nesse meio tempo, enquanto isso as ajude. Então, o que ela diz? Pode que elas se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte, o pai do André, para os serviços que o pai nos confiar. Ele fica lá todo preocupado, comenta, argumenta com ela um monte de coisa. Ela fala assim, mas, indaguei, como se encontra ele com a senhora, mamãe, em espírito? Então, ele pergunta, mas como que a senhora está encontrando o papai? Olha agora o que mostra a condição do espírito não estar em condições de conversar, de estar lúcido. Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. O pai do André Luiz estava na Terra perambulando, perdido, andando para lá e para cá, não como encarnado, mas um espírito perturbado. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Então o pai do André Luiz foi localizado na Terra por algumas entidades que queriam colaborar. A mãe do André Luiz, então, localiza ele por essa ajuda e vai lá e vê essa situação. O pai do André tentando escapar das meninas, subjugando ele ainda, naquela perturbação de 3 entidades que se amarraram psiquicamente aqui na Terra, quando estavam encarnados. Mas isso é possível? E a liberdade individual? Agora, pessoal, agora vem a pergunta que o André fez para nós. Pode isso? Uma criatura está lá no umbral, sem que a gente respeite o livre-arbítrio dela, tirar ela daquela condição e encarnar compulsoriamente? Apesar que eles não usam a palavra compulsória ainda. A palavra compulsória vai aparecer no Obreiros da Vida Eterna, tá? Mais para frente um pouco. Nós estamos aqui no nosso lar. Ele fala assim, ó, minha mãe sorriu, algo triste e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Vamos ver o que significa a palavra drásticos. Drásticos significa energéticos, enérgicos, com muita força, que efetuam uma alteração violenta. Há reencarnações que funcionam com muita energia. Drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Aqui me lembra uma coisa, na casa de vocês nunca aconteceu de ter um pai, um vô, alguém lá, mamãe, que não quer ir para o hospital, mas está com uma febre que não quer baixar, a pressão você já mediu, já está alta, ele está começando a ter reações estranhas, não quer, o que você faz? Vamos na marra, meu filho. Mas ele não tem livre-arbítrio? Nessa condição você não tem livre-arbítrio. Você vai pelo perigo que você está correndo e pelo amor que nós, que estamos mais equilibrados, mais conscientes da situação, estamos vendo de você. Então o que ela vai dizer? Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Se você não está compreendendo o teu dever, não está praticando o teu dever, está completamente fora de si, vai ser compulsório, vai ser forçado, vai ser decidido por você pelo teu bem. Quanto ao mais,
é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Então, quando nós, segundo aqui André Luiz, estamos nessa condição umbralina de sofrimento e não tem meio de sair, já se passaram, 100, 200, 300 anos de oportunidade perdida, já é a hora de reencarnar e você não vem, não melhora, a reencarnação, que Allan Kardec não chama de compulsória, mas afirma o fato que André Luiz não fala nessa primeira explicação, nesse primeiro contato, a primeira obra, o Nosso Lar, com a mãe dele se oferecendo esse trabalho, não fala de reencarnação compulsória, mas fala de uma reencarnação que vai ser decidida pelas pessoas. Então o fato está firmado, existe, pode acontecer com todos nós. Então, pessoal, por que na verdade nós temos que tomar um pouco de cuidado e há essa má interpretação da palavra compulsória, reencarnação compulsória? Na verdade, compulsória dá a ideia de castigo, ou está dando a ideia de castigo, mesmo que não tenha em si na explicação que seja um castigo, é mais por ser imposta, como se fosse assim, agora você vai passar por isso. Mas, na verdade, as leis de Deus não são impostas, mas sem ser um castigo. A lei da gravidade, por exemplo, é imposta e não é castigo. Se você cai de uma escada ou se você cai de um avião, na verdade, não foi um castigo, é que a lei é assim. Então, ela é imposta que se exista e se sobreviva e se viva à mercê dela. Então, a ideia de reencarnação compulsória deve ser bem aceita se você entender que Deus preparou para você, através dos espíritos superiores, uma encarnação, mesmo você não podendo participar, por amor, por misericórdia, para o teu bem. Mas ela foi imposta por quê? Porque não tinha outro jeito. E, de qualquer modo, toda reencarnação é imposta, porque a reencarnação é uma lei, todo mundo tem que passar por isso. Kardec perguntou e obteve a resposta. A reencarnação é uma lei para todos ou é para alguns? Para todos, todos temos que passar. Eu posso até adiar por algum tempo, atrasar esse processo, mas que eu tenho que passar por isso, eu tenho. Então, se ela é imposta dessa maneira, ela é imposta e não é castigo. É como um filho ir para a escola e não fez nada de um castigo. É como ter que escovar o dente e ele pode ver como um castigo, mas é imposto pelos pais para evitar um problema maior. Então, isso que fique claro. A compulsória, a reencarnação compulsória, não tem nada a ver de castigo. Não há castigo de Deus. Só há misericórdia pelo ato de sabedoria e amor que Deus tem sempre com a gente. Num outro lugar, muito interessante de lembrar, é no Missionários da Luz. A irmã Anacleta, é no capítulo 12. Eu acho que o capítulo mais importante do livro Missionários da Luz, pelo menos para mim o que mais me tocou, mais me ensinou. Trata-se da irmã Anacleta. A Anacleta, na verdade, passou por uma história muito parecida com a mãe do André, e ele vai até relembrar disso. O benfeitor Manassés vai falar da irmã Anacleta. Ele fala assim, ó: imagine que ela voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação, por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. A mesma condição, só que a mãe do André estava voltando por 3 entidades. A irmã Anacleta estava voltando por 4 entidades. Aí o André fala assim, ó: regressará então dentro em breve? De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne, tangida por sublime dedicação. Veja que ele coloca, então, que a condição da Anacleta era igual à da mãe dele, que também voltou à carne por essa abnegação de espíritos que estavam em situações muito complicadas. Então, ele percebe que o André fica ali curioso. Manassés compreendeu minha curiosidade e explicou. Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Aqui mais para baixo diz: 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigir os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramento de natureza física e moral, a pretexto de atenderem a obrigações sociais. E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas, em tristes condições. Então veja, igual o pai do André, igual as amantes do pai do André, igual esses 3 filhos, esses 4 filhos,
desta mulher chamada Anacleta, tá bem? Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Perguntou então o André: quantos anos gastou para obter semelhante concessão? Perguntei impressionado. Mais de 30. Ou seja, mais de 30 anos se tentou primeiro trazê-los para uma condição de equilíbrio, preparar a reencarnação, eles poderem participar disso, terem e usarem seu livre-arbítrio. Mas não estava dando, não teve jeito. Imagine os sacrifícios futuros, exclamei. Sim, esclareceu Manassés. A experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental, e para auxiliá-la na viuvez precoce. Terão tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Ou seja, a pessoa se oferece numa condição difícil pelos outros. E eles não escolheram reencarnar como paralíticos, não, mas vocês acham de coração que eles aceitariam isso? Teria condição de propor para eles, ainda que no momento de lucidez, falar: ó, vocês topam reencarnar? Não topam, não aceitam. Mas se vem num corpo saudável, num corpo bom, num corpo perigoso, vamos dizer, de errar mais, erra e se precipita a mais sofrimento. Então vem numa condição mais difícil, mais sofredora, porém com grandes chances de se dar muito melhor nos projetos que fazem para a felicidade imortal. Capítulo 6 do livro Obreiros da Vida Eterna, aparece a palavra reencarnação compulsória. André Luiz diz assim: alguns servidores seguiram para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino, em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória. No mesmo capítulo, ali um pouquinho mais para frente, André Luiz vai relatar um caso onde um padre, o padre Domênico, estava numa condição igual o do pai do André, das 2 amantes, desses filhos dessa moça, da Anacleta, que estava nessa condição, preso à condição de sofrimento, preso a zonas umbralinas e não sai há muito tempo. Então, uma irmã chamada Zenóbia se prontifica a ajudá-lo, se prontifica a atender para essa reencarnação compulsória. Ele diz assim, ó: desencarnado, está falando do padre, desde muito, voltou da crosta, voltou da terra, em angustiosas circunstâncias. Ocasionou desastres morais de reparação muito difícil e ainda permanece insensível às nossas exortações de amor e paz, conservando-se em posição psíquica negativa. Veja então que morre, vai para uma condição umbralina, ou vai para o mundo espiritual, não consegue sair, ou não tem força, ou não quer sair, entre aspas. Precipitou-se em terrível aridez do coração, envolvendo-se em forças que o aniquilam e entorpecem cada vez mais. Então veja, eu gostaria que o padre Domênico se recuperasse, fosse para uma colônia, reequilibrasse, fizesse curso, mas não está tendo jeito. O homem está cada vez mais atolado, mais preso nessas algemas que ele próprio vem criando. Aí diz assim, ó, mais para baixo um pouquinho. O padre Domênico necessita regressar à experiência construtiva na crosta planetária. Entre aspas, ou em outras palavras, o padre Domênico precisa reencarnar. Recapitulando o pretérito em serviço expiatório, a mesma expressão que Allan Kardec usou, uma reencarnação em expiação, uma reencarnação expiatória, onde está sendo imposta ali. Entretanto, a situação mental em que se demora cria-lhe empecilho de vulto, dificultando-nos a ação intercessória. A condição mental dele não está deixando. Urge, porém, que regresse à reencarnação. Então, falou, já está tempo demais nessa situação. Vamos fazer e reencarnar de algum modo. Ele precisa, mas a condição dele não permite. Amigos nossos, devotados e solícitos, amparam-me o pedido em benefício dele, e Domênico voltará a unir-se, como filho sofredor de uma das suas vítimas de outro tempo. Então ele vai reencarnar, ele vai voltar agora em união a uma vítima dele, que vai ser a mãe dele. Ela fala, vítima e verdugo
porque, num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. Para regressar-se nas correntes carnais, preciosas e purificadoras, deve o infortunado adquirir pelo menos a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquela que, desempenhando sublime tarefa de mãe, lhe conferirá carinhosamente a nova personalidade. Então eles, no caso do Domênico, pode ser um caso específico em si, precisava que antes de reencarnar assim compulsoriamente, colocasse pelo menos no coração do Domênico uma condição de resignação, uma situação em que ele percebesse a necessidade, que se redimisse, que entendesse que errou e fala, poxa, então vamos para essa prova aí, porque ele poderia causar muito problema na gestação com a mãe dele. Mas então não há como discutir, pessoal. Esse fato de alguém desencarnar por ter errado muito no mundo encarnado, agora está no mundo espiritual, não se equilibra, está passando muito tempo, já poderia de velho, de muito tempo, já estar numa condição de colônia, trabalhando, servindo, estudando, preparando uma nova encarnação, escolhendo o corpo, escolhendo as provas que vai enfrentar na próxima reencarnação. Ele não consegue, não tem jeito. Então, espíritos superiores organizam esse fato e resgatam ele daquela situação. Olha só que explicação maravilhosa que o Alexandre, o mentor Alexandre do Missionários da Luz, dá sobre isso, sobre essa reencarnação compulsória. Se era ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem-amados de nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores situados em posições mais altas, que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. Então ele está falando isso. Aqueles espíritos que estão ali renitentes, num sofrimento há muito tempo, espíritos em situações, em posições mais altas, vão endossar, vão se responsabilizar por aquelas almas, por aqueles espíritos, retirá-los daquela situação, preparar a reencarnação deles numa condição com todos os quesitos de sucesso no que é verdadeiramente o sucesso espiritual, e reencarnam ele de uma maneira sem que eles decidam, sem que eles participem. Ele vai continuar, ó. Se ele, porém, foi criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. No nosso caso, que eu imagino que a maioria de nós reencarnamos e participamos, talvez, da nossa escolha de provas, num processo de que passamos por umbral, alguma condição de desequilíbrio, tudo bem, mas demos condições, fomos resgatados, fomos para uma colônia, e lá nesta colônia, conversando com nossos mentores, vai chegando a hora de reencarnar, preparamos nossos cursos, fizemos com dedicação, a gente escolheu. E esse projeto, quem que participa? Os trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Mas e nos casos de espíritos em condições de muito sofrimento? Neste caso, terá recebido a cooperação de benfeitores situados em posições mais altas. E é incrível ver a misericórdia de Deus aqui, né, pessoal? Porque quando fala assim, mas aquele que está numa condição de mais treva, que muito possivelmente errou mais, fugiu mais das condições de leis morais, vai ter o trabalho de espíritos mais elevados ainda? Pois é, são eles que necessitam dos bons médicos, ou os verdadeiros trabalhadores do processo reencarnatório mais perfeito. Nós, que já estamos numa condição melhor um pouco, podemos ali lidar com espíritos bondosos, mas que não estão nessa condição de mais elevados e escolhem por eles. Então, quanto mais necessitado o irmão, mais requisitado é o espírito, mais elevado é o espírito que vem ajudar e que vem trabalhar por nós. Para a gente finalizar, pessoal, eu vou lançar a mão de um livro aqui que eu considero de um homem muito estudioso, sim, eu acho que podemos nos apoiar com segurança, que é o Carlos Toledo Rizzini, nessa obra aqui, que eu ganhei da Nanda, uma grande amiga. Evolução para o Terceiro Milênio.
Olha o que ele fala sobre isso. Ele usa abertamente a palavra reencarnação compulsória. Vamos ver se a definição dele se encaixa em tudo isso que nós vemos, que nós lemos. Ele fala: a reencarnação compulsória é aquela que colhe o espírito sem prévia concordância dele, desse espírito, e até sem o seu conhecimento. Até agora, bate. É por sua índole, própria dos espíritos, cujo grau de perturbação impede a análise lúcida da situação, ou cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha. Parece que bate. Espíritos perturbados não têm condição, poderiam ter se quisessem. E que faltas tão graves são essas? Imagino que o Rizzini quer dizer assim: está tão perturbado pela gravidade das faltas, não abre mão, não se arrepende, que não tem jeito. Mas toda a gravidade, por mais profunda que seja que você tenha cometido, se houve uma lucidez, uma chance de reparação, é resgatado do umbral, é reequilibrado numa colônia e não precisa passar pela reencarnação compulsória. Mas então, é isso que ele diz. Vamos ver a continuação. É uma imposição feita pela lei, com L maiúsculo, para atender a casos cuja recuperação exige longas expiações. Os arranjos são feitos por intercessão de entidades interessadas no reequilíbrio do culpado. É verdade. Tanto a mãe do André Luiz, quanto a Anacleta, quanto o outro, a Zedóbia, todos os espíritos interessados na reencarnação, na intercessão desses espíritos sofredores, no reequilíbrio do culpado, e envolvem sacrifício de outros, é verdade, esses que já citamos. Assim, ao beneficiário do amor alheio, não se perguntará se aceita a situação salvadora. Realmente, foi compulsório, não tem pergunta se aceita, tentou-se trazê-lo, não teve condição. 40 anos, como foi citado, 50 anos, 100 anos, não tem jeito. Vai por decisão superior desses espíritos. Um grupo de espíritos prepara-se para vir à Terra, acelerar a sua própria evolução. Serão parentes e amigos. É verdade, o caso da Anacleta foi esse. Ela via-se culpada por uma mãe que talvez foi relapso e os filhos entraram em situações complicadas. Então, pela própria renovação, ela vem também por eles e resgata todos esses espíritos que estão em condições de grande sofrimento. 2 ou mais infelizes das trevas poderão ser ali incluídos por altos mentores. 2 verdades nessa frase. 2 ou mais, é verdade. No primeiro caso da mãe do André, eram 3, o pai e as 2 amantes. No caso da Anacleta, a mamãe, eram 4 filhos, 3 meninos e uma menina. Os 4 reencarnando nessa condição, por altos mentores. Foi o que o André Luiz fala nos Missionários da Luz, que no caso da reencarnação, que ele não fala compulsória, mas essa reencarnação forçada, expiatória, são mentores ainda mais elevados que vão decidir. Altos mentores com o fito de facilitar sua depuração. Por certo que não aceitariam as novas vidas cheias de dores e obstáculos. É verdade. Não aceitariam mesmo. Você acha que esses espíritos renitentes, que tinham inteligência, tinham dinheiro, que usaram mal o corpo físico saudável que tinha, vai aceitar agora vir com problemas mentais, entrevados numa cadeira de roda? Não vai aceitar. Portanto, tem que vir nessa condição bem imposta mesmo, porque não aceitariam os obstáculos. Mas é em seu favor que reencarnarão à revelia. Um dia saberão agradecer. E é isso que eu finalizo dizendo para vocês. Será que eu realmente tenho razão de dizer que nós passamos por colônias espirituais em condições de equilíbrio? Será que nós não entramos numa compulsória e não? E agora nos equilibramos um pouquinho pelo amor do pai e da mãe, dos irmãos, de Deus acima de todos nós? Eu não sei, mas não interessa saber. O que eu quero que vocês sintam no coração, depois dessa explicação, passando por Kardec, por André Luiz, que a gente saiba agradecer desde já. Aqui diz no livro que um dia saberemos ou saberão agradecer esses que entraram em reencarnação compulsória, mas que a gente saiba agradecer desde já, sendo compulsório ou não, porque tudo foi preparado com autorização, permissão e amor de Deus. Reencarnou a gente num papai bom, uma mamãe boa, para a nossa condição espiritual, para a nossa melhora, a nossa evolução. Uma condição familiar, uma condição financeira, uma condição de corpo físico ideal para o nosso sucesso, para a nossa satisfação pessoal e principalmente espiritual. Então, pessoal,
Se for chamado reencarnação compulsória ou não, não importa. Mas nunca vejam nada como castigo, nem essa expressão, nem outra. Mas que fique bem claro que muitos espíritos, sim, e pode até seja que nós mesmos tenhamos passado por isso, reencarnamos e não estávamos em condição de escolher nada, porque estávamos extremamente perturbados pelos nossos erros, pela nossa renitência no mal. Colocados nessa condição maravilhosa de uma oportunidade reencarnatória, observados por espíritos da mais alta hierarquia espiritual para nossa felicidade. Saibamos agradecer desde já, porque com a gratidão mudará tudo. A nossa reencarnação, se foi compulsória, pode mudar para uma reencarnação de escolha, de aceitação, muito mais feliz. Espero ter esclarecido vocês, espero ter esclarecido a todos aqueles que têm alguma dúvida na verdade da vida, na verdade espiritual, para o nosso sucesso, para a nossa felicidade. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Se ficou alguma dúvida sobre essa explicação, reencarnação compulsória, Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito,
aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de indizível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento,
do mais altos, desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Os trabalhadores do Senhor, venham ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi consagrada no jardim das oliveiras. Mas, meus irmãos, que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso arado, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, Jesus, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e os vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino do vosso Pai. Vossos suores e vossas lágrimas formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado pelos pequenos e grandes dons que a sua bondade colocou em meu caminho em cada instante dessa jornada. Obrigado pela luz, pela água, pelo alimento, pelo trabalho, por este teto. Obrigado pela beleza das pessoas, pelo milagre da vida, pela pureza das crianças, pelo gesto amigo, pelo amor. Obrigado pela sua presença em cada ser. Obrigado por seu amor que nos sustenta e nos protege, pelo seu perdão que me dá sempre uma nova oportunidade e me faz crescer. Obrigado por ser útil a cada dia e, com isso, ter a oportunidade de servir a quem está do meu lado e, de alguma forma, servir a humanidade. Que amanhã eu seja melhor. Quero, antes de dormir, perdoar e abençoar a quem me magoou neste dia.
quero também pedir perdão se magoei alguém. Abençoa, Senhor, o meu descanso, o descanso do meu corpo físico e do meu espírito. Abençoa também o descanso dos meus entes queridos, meus familiares e amigos. Abençoa desde já a jornada que vou ter amanhã. Obrigado, Senhor. Boa noite. Amém.